Meus amigos e minhas amigas, muito bom dia! Olha a minha cara de felicidade! Ô Cavalinho, meu querido, cadê você? Vem cá, meu garoto! Olha ele aí! Voltou, tava sumido! Ô Cavalinho, meu querido, vem cá, me dá aquele abraço! A gente tava com muitas saudades de você! Por onde você andou, meu garoto? Gostou do jogo de ontem? Rapaz, não pode falar palavrão aqui, o jogo foi bom. Ah, Cavalinho, vai embora pra tua casa. Você está demais hoje, você é muito mal educado. Poxa, pelo amor de Deus, para com isso. Pois é, minha gente, depois dessa brincadeira aí, a gente vai falar daquele sufoco de ontem para mais de 60 mil pessoas no Mané Garrincha, em Brasília. Num campo muito ruim, vamos combinar, horroroso, cheio de buraco, muito ruim. Quem de nós não ficou tenso e nervoso como o nosso amigo Cavalinho? Cavalinho já foi embora, tá doido, tá muito chateado, ele não gostou. Principalmente aos 14 do segundo tempo, quando o jogo estava 1-0, com o gol do zagueiro Rodrigo, né, aos 34 minutos do primeiro tempo. O Vinha deu para o Arrascaeta, que entrou na área e sofreu pênalti. Pênalti claro, e o Pedro pegou a bola, todo tranquilão, foi lá e bateu na mão do goleiro, perdeu o pênalti de novo, ô Pedro. Pelo amor de Deus, meu filho, você quer matar a gente do coração, cara? É o segundo pênalti que você bate mal, Pedro. O primeiro foi aqui no Maracanã, me lembro quando, eu acho que foi contra o Fortaleza, não me lembro. Você bateu mal, bateu no meio do gol e deu sorte que o goleiro não pegou e a bola entrou. Mas olha, cara, eu fiquei muito chateado com você por ter perdido aquele pênalti. Poderia ter complicado a nossa vida no Brasileiro. Aí eu achei, minha gente, que a vaquinha tinha ido pro brejo com seu bezerrinho e tudo. Os deuses do futebol, os deuses do futebol novamente ajudaram a gente, né? O próprio Pedro se redimiu e depois de uma ótima assistência do Arrascaeta, que joga demais, o cara é fera, parece que tá morto, mas não tá não. Aos 30 do segundo tempo, bateu de primeira, de chapa, né, no canto direito do goleiro, e empatou a partida. Aí o Flamengo cresceu e aos 43 veio o lance inusitado do pênalti que eu nunca tinha visto na minha vida toda de futebol e acredito que você também nunca tinha visto. Mas foi confirmado pelo PC, árbitro comentarista de arbitragem, disse que realmente é isso que está escrito na lei. Na lei do futebol, essa bola não pode bater uma na outra. É falta, lance livre, direto, foi dentro da área, é pênalti. Uma bola foi lançada pela torcida dentro da área do Criciúma, justamente quando o Flamengo estava atacando. O De La Cruz tocou para o Arrascaeta, que novamente deu um bolão dentro da área para o Cebolinha, que penetrou quando ia chutar para fazer o gol, que aquilo ia ser gol com certeza. O zagueiro deles, na maior malandragem, na maior pilantragem, porque aquilo ali foi pilantragem. Chutou a outra bola que estava ali na área, chutou em cima da outra bola de jogo e pensou que o juiz ia parar a jogada, mas se deu mal, camarada, porque que você não sabia e que nem eu, né, e nem eu acho que ninguém ali sabia, que de acordo com a regra seria pênalti, e o juiz, que por sinal fez uma boa arbitragem, gostei desse juiz, em cima do lance, marcaria muito bem a penalidade. Você não sabia disso e fez aquela malandragem, se deu mal. E foi justamente o que aconteceu, meu querido. Aí o Pedro pegou a bola, aí eu falei, ai meu Deus do céu, eu não aguento, eu não vou nem olhar, cara, ele vai acabar perdendo essa porcaria de novo. Eu pensei que ele ia bater, né? Mas para minha alegria, ele entregou a bola para o Gabigol, que pegou um tremendo rabo de foguete. Vamos combinar, 60 mil pessoas olhando para a cara dele. Na calma e na maestria, ele foi lá e bateu muito bem na bochecha da rede do canto esquerdo do goleiro, que pulou para o direito e aí desempatou o jogo e foi o herói da partida. Para mim foi o Gabigol. Por quê? Porque bater um pênalti daquele ali, com o jogo empatado para 60 mil pessoas, o Flamengo, dependendo do resultado, tem que ser muito frio ali, ele foi.
com esse resultado, né? O Flamengo chegou a 34 pontos, com um jogo a menos, vamos combinar, mas continua em terceiro lugar, porque o Palmeiras ganhou do Cruzeiro ontem por 2-0 e foi a 36 pontos. E o Botafogo ganhou do Internacional lá no Tapetinho por 1-0 e foi a 39 pontos. Golaço, inclusive, lá do pontinha direita lá, que era do Fluminense, que o Flamengo queria comprar o Luiz Henrique, né? O Flamengo não comprou. Produção, coloca aí os resultados de ontem. Flamengo 2, Criciúma 1, Botafogo 1, Internacional 0, Palmeiras 2, Cruzeiro 0. Pessoal, o primeiro tempo do jogo de ontem, né, o Criciúma, vamos combinar, foi muito melhor, né, saiu vencedor. Teve uma hora que tinha 8 finalizações do Criciúma contra 2 do Flamengo. Mas eles cometeram o grave erro que time menor comete sempre aqui no Maracanã. Recuou para garantir o resultado e o segundo tempo o Flamengo, com as substituições que o Tite fez, melhorou, cresceu no jogo, foi para cima, né, e conseguiu virar a partida e continuar firme ali no G4, coladinho lá com o líder Botafogo. Tem que abrir o olho que o Botafogo está com um time certinho, um time muito bom, e não vai ser igual ano passado não, os caras vão para cima mesmo, tem que abrir o olho. Eu vi um Flamengo muito lento no primeiro tempo, errando muitos passes, muitos, sabe, bolinha para lá, bolinha para cá, para trás, aquele joguinho que a gente não gosta. Aliás, isso aí já aconteceu outras vezes, que o time ficou aí parado um tempão para descansar, né? Ficou 9 dias, treinou 7 dias e não deu em nada, né? O que me leva a crer que jogador tem mesmo é que tá jogando sempre para ter ritmo de jogo, né? E tá sempre na ponta dos cascos. Eu vi muita falha de marcação no meio de campo, porque o Pulgar ainda não voltou aos seus melhores tempos, não voltou ainda a jogar aquele bom futebol, né? Eu teria entrado, sinceramente, ontem com o Léo Ortiz de primeiro volante. Mas o Tite, com aquelas suas convicções, que não quer nunca mudar, parece que é aquele negócio do Antólios, né? Ninguém aguenta, né? Não quis fazer essa mudança e os buracos no meio foram visíveis. E por ali o Criciúma fazia grandes jogadas. Outro que não vem bem é o Ayrton Lucas, que ao ser substituído pelo Vinha, o time melhorou muito, mas muito mesmo. O Vinha, aliás, é um grande jogador, já merece ser titular nesse time. Eu não entendi também por que o Tite não levou o garoto Lohan, que tem grandes atuações, não vem bem, mas tem grandes times da Premier League de olho no cara. Só o nosso treinador não vê isso. Eu teria colocado o Gabigol na volta do segundo tempo também, porque a gente precisava ganhar o jogo e estava perdendo. E o Criciúma não atacava, só se defendia. Então, para que eu tinha que botar aquele monte de gente no meio de campo? Eu colocaria mais um atacante, mas isso é com ele. O importante mesmo, minha gente, foi os 3 pontos e ficou uma lição que o Flamengo não sabe furar retrancas. Só tem o Cebolinha para tentar uma jogada individual. Ele é que parte para cima. A gente precisava ter um jogador tipo Michael, que vai para cima, né, que agride, que quebra a linha. No Flamengo não tem isso. Joga contra time pequeno e é esse sufoco que a gente levou ontem novamente. Eu queria também deixar aqui o meu protesto contra a nossa diretoria, que mais uma vez demonstrou estar somente preocupada com a grana, com a parte financeira do jogo. Porque vamos combinar, minha gente, colocar o nosso time muito bom, time técnico, para jogar naquele campo horroroso, campo de várzea, campo todo esburacado. Não estou passando pano aqui para a atuação do time, não, mas é que o campo estava muito ruim mesmo, todo mundo viu isso. É uma tremenda sacanagem com quem pagou o ingresso, com a torcida. Será que não tinha um campo melhor para a diretoria do Flamengo colocar esse jogo, gente? E por conta disso, quase que a gente perde o jogo. E aí, a distância para o Botafogo ia ficar ainda maior, e os caras iam, partir na frente, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas eu não poderia nunca deixar de falar essa minha indignação aqui para vocês, e eu tenho certeza que vocês também não concordam com a escolha desse campo, desse gramado. O estádio é bonito, é grande, mas o gramado, vamos combinar, muito ruim.
Outro ponto que eu tenho que destacar aqui foi a boa atuação do juiz. Até que, enfim, a gente achou um juiz que apitou legal, o Maguielson, né? Que só tinha apitado um jogo da Série A. Foi no começo logo do campeonato, o resto pela Série B e pela Copa do Brasil. E, cara, demonstrou personalidade, sempre em cima do lance, às vezes até atrapalhava por estar muito perto. Aplicou bem cartão amarelo, né, em todo mundo que ele tinha que aplicar. Aliás, ele aplica muitos cartões amarelos. Foi enérgico o tempo todo, teve moral para chegar lá e marcar o pênalti, que quase muito pouca gente já viu um negócio desse. Só mesmo acho que o juiz é que sabia que aquilo ali era pênalti, porque eu, sinceramente, não sabia. Eu dou nota 8 para ele, né? Antes de dar as minhas notas, eu quero aqui te pedir para fazer aquela jogadinha lá no like, não esquece. Manda brasa agora para fortalecer o nosso canal, né? Se você ainda não é inscrito, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Vem fazer parte da família do Mister Mengão. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho e pronto. Simples assim, você me ajudou demais. Valeu, agora vamos para as notas. O Rossi, né, sem culpa no gol sofrido, fez grandes defesas em chutes ali do Felipe Matheus e do Rodrigo, até no primeiro gol. E foi bem, não acho que não teve muita culpa no gol, não teve, para mim não teve culpa no gol, nota 7. O Wesley continua com essa mania de ficar jogando bola para trás, não vai na linha de fundo para cruzar. A gente sabe que ele é um jogador que tem essa característica boa, mas não sei se é o Tite que prende, o cara não vai na linha de fundo. Atuação muito discreta, apareceu pouco na defesa e no ataque, e vamos combinar, levou um tremendo sufoco ali do melhor do time deles. Esse menino Alano joga muito, não sei qual é a idade dele, mas olha, era um cara para se olhar com carinho, que ele joga pela lateral direita. Nota 4. O Fabrício Bruno, né, errou no gol do Criciúma ao não acompanhar a linha de impedimento e dar condições para o Alano. No ataque, ele perdeu uma chance clara na área, chutando por cima do travessão. Eu vou dar nota 4,5 para você, meu filho. Davi Luiz alternou bons e maus momentos, né? Errou passes na saída de bola, mas também deu um bolão, um passe vertical para o Ayrton Lucas, né, no primeiro tempo, na linha de fundo, que ele cruzou e quase que o Flamengo fez o gol. Eu vou dar nota 4,5 para o Davi Luiz. Não teve aí nas suas melhores atuações. Foi meio disperso. Tanto é que foi substituído pelo Léo Pereira, que entrou no seu lugar no segundo tempo e quase marcou um gol de cabeça ali no finalzinho, se não fosse a boa intervenção com os pés do goleiro deles. Quase arrancou a cabeça do Léo Pereira naquela bola que ele salvou, que o Léo ia fazer o gol de cabeça, né? Teve aquela cabeçada do Pulgar na trave. Teve pouco trabalho com o Criciúma na defesa, né? Foi mais para cima, mas não conseguiu fazer muita coisa, nota 5,5. O Ayrton Lucas, eu não sei o que está acontecendo com o Beijinho, cara. Ele começou bem, ele deu ótimo passe ali para o Pedro ali no primeiro tempo, mas depois foi caindo de rendimento, foi caindo e chegou aí a ficar se arrastando no campo. Eu vou dar nota 4 para ele, preocupado, porque ele vai perder a vaga para o Vinha, que entrou no segundo tempo e melhorou demais o time, né? Ele participou, inclusive, da jogada do primeiro gol, com um bom passe para o Arrascaeta, e criou outra chance de gol com o Gabigol, que quase marcou também. Eu vou dar para ele nota 7. Gostei da atuação do uruguaio Vinha. Já está merecendo, inclusive, ser titular nesse time. Abre teu olho aí, Ayrton Lucas. O Pulgar, né? O Pulgar salvou uma chance no início, bloqueando ali um chute na área, e depois ele desarmou o Alano na área em um contra-ataque. Na frente, ele achou alguns passes quebrando linhas e acertou uma bela cabeçada no travessão, mas ainda não voltou a ser aquele Pulgar que a gente tanto gosta. Quando voltou lá da seleção, voltou menos combativo, está meio assim disperso, deu muitas falhas ali, muitas brechas no meio de campo. Vou dar nota 5,5. O Luiz Araújo entrou no lugar do Pulgar para tornar aí o time mais ofensivo. Aliás, entrou tarde, o Criciúma não atacava. Criou uma chance clara ao servir o Gabigol na cabeça de área, né, da cabeça da área, perdão, mas a finalização foi por cima do travessão. Ele é muito afoito, ele chuta mesmo, mas ele é um bom jogador, gostei, nota 6, deu mais dinamismo ao ataque do Flamengo.
O De La Cruz, né, foi o mais raçudo do time, todo mundo viu, correu para pressionar a saída de bola do Criciúma, foi um dos poucos que fez isso. E deu 2 bolões verticais no primeiro tempo, né? Um para o Ayrton Lucas criar a chance do Pedro e o outro para o Cebolinha ali criar uma chance para o Gerson, né? Mas depois ele andou errando ali alguns domínios e errou alguns passes bobos, coisas que ele não faz. E caiu de produção no segundo tempo. Está meio cansadão, teve aí uma participação grande na seleção uruguaia e está aí voltando aos poucos. Virou o primeiro volante, inclusive, depois da saída do Pulgar. Vou dar nota 6 para o De La Cruz. O Gerson, né, ele completou ontem 200 jogos com a camisa do Flamengo e teve uma atuação muito discreta, parecia meio cansadão também. Apareceu mais no primeiro tempo, mas quando ele conseguiu algumas boas tabelas ali com a Arrascaeta, foi que ele deu aquela melhorada. Quase que ele fez um gol de cabeça, né? Por pouco ele não alcançou lá um cruzamento do Cebolinha no primeiro tempo. Eu achei que ele teve uma atuação muito discreta, apesar de ter apanhado muito, levou muita porrada no jogo. Nota 6. O Gabigol, né, entrou no lugar do Gerson logo depois do empate do Flamengo e levou mais perigo aí para o Criciúma. Reclamou muito do Tite, que ele não está dando minutagem para ele, e eu acho que ele tem até razão. Perdeu uma chance clara após um passe do Luiz Araújo, bateu mal, bateu por cima, mas vamos combinar, ele foi o herói do jogo, né, quando cobrou com categoria o pênalti na vitória por 2-1. Ele mostrou personalidade ao pedir para bater, e o Pedro, na boa, deu a bola para ele e deu o resultado, né? Foi nota 7, uma bola para o canto e o goleiro para o outro. Bateu muito bem. O Arrascaeta, para mim, foi o melhor do jogo, apesar de ter passado grande parte apagado. Mostrou que é decisivo mesmo com lances de lampejos, né? Sofreu o pênalti que o Pedro desperdiçou e depois deu assistência perfeita para o camisa 9 empatar o jogo, né? Depois deu para o Cebolinha, outro bolão, que sofreu o pênalti inusitado, né? Nota 7,5. Não vou dar nota 8 para o Arrascaeta. Muita gente vai me criticar, mas é a minha opinião, nota 8. Cebolinha, de volta ao time, infernizou a defesa do Criciúma pelo lado direito, principalmente no primeiro tempo. Fez grandes jogadas, caiu de rendimento no segundo, mas sofreu o pênalti do gol da vitória do Flamengo. Nota 7. O Pedro, né? O Pedro perdeu uma grande chance no início do jogo e desperdiçou infantilmente um pênalti na hora que não podia desperdiçar, né? No segundo tempo a gente estava perdendo de 1-0. Poderia ter saído aí como o grande vilão do jogo, mas depois marcou o gol de empate e se redimiu. Nota 6,5 para você, Pedro, mas abre o olho, meu filho. Não bate pênalti no meio não, porque todo mundo já sabe, ninguém vai pegar. O Tite, né, ele viu seu time ser inferior ao Criciúma no primeiro tempo, ser dominado, e na etapa final ele deu umas mexidas, foi bem as mexidas, fizeram bem as mexidas dele, e ele foi premiado aí com a virada do jogo. Eu não gostei que ele não levou o Lohan, enfim, eu não sei o que aconteceu lá. Eu vou dar nota 6 para o Tite. E para o time eu vou dar nota 7, né? Pela virada, pela raça, pela vontade, pela entrega. E por estar jogando num campo horroroso por culpa da ganância dessa diretoria. Volto a dizer, não estou passando pano para a atuação do Flamengo, não. O campo é muito ruim, quem joga a bola sabe disso. E o time sabia que não estava jogando bem, mas foi para cima e abandonou o sistema falido do Tite, esse tal de posicional, onde o jogador fica cravado nas suas posições esperando a bola chegar. E como é bem marcado, o Flamengo não tinha ninguém para dar essa bola, né? O zagueirão começava a dar chute, o goleiro dando chute pro alto e tome chuveirinho na área. E aí, cadê? Não dá. A partir daquele abandono de posições, né, as coisas melhoraram e aí o time chegou na vitória importantíssima contra um time muito bem montado, muito bem armadinho, certinho, bons jogadores. Teve aí o desfalque do seu melhor jogador, né? Aquele Mateuzinho. Inclusive, enfim, esse time aí ganhou do Vasco de 4-0 aqui em São Januário. Foi lá no Corinthians, também fez jogo duro. O time não é bobo, não. Ô Tite, meu filho, vou te mandar um recado. Volta pro 4-4-2, cara, que é o melhor esquema pro Flamengo, meu filho. Não inventa. Faz o simples, cara. Pelo amor de Deus. E você, qual a nota que você dá para a atuação do nosso time ontem?
Coloca aí! Antes de terminar o nosso programa de hoje, conforme eu prometi, eu quero mandar aqueles abraços pra galera que me pediu e que tá sempre aqui comigo, prestigiando o nosso canal. Bora lá! Eu até chamei o Cavalinho, que ele tá mais calmo. Tá mais calmo, Cavalinho? Mas não precisa ficar nervoso, nós ganhamos 3 pontos, cara. Vamos lá, alô meu amigo Nélio Novaes, de Juiz de Fora, alô amigo Moisés Muguet e a turma da resenha do bar do Peruano, aqui na Vila da Penha, no Rio de Janeiro. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Alô meu amigo José Medeiros e sua neta Manuela. Alô amigo Raimundo Nonato Martins, de Altos do Piauí. Aquele abração pra vocês, meus queridos. Tamo juntos. E dali Cavalinho, e dali Cavalinho. Cavalinho tá meio assim, por quê? Porque a namorada dele é botafoguense, eu já sei disso, me disseram. Então ele tá preocupado porque tá atrás da namorada e a namorada tá sacaneando ele. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Desculpe as brincadeiras. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa para a gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. O importante foram os 3 pontos. A gente continua ali pertinho da liderança. Bola para frente, que depois tem mais. O Mengão vai pegar outros times. Tem uma série violenta pela frente agora em agosto. Bola pra frente, todo mundo aí torcendo pelo Mengão. E dá-lhe Cavalinho! E dá-lhe Cavalinho!